certo? Então, boa noite a todos, né? Professor Wilson aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela, compartilhar o meu slide com vocês e a gente vai acompanhando a aula slide a slide. Só lembrando, semana passada a aula foi o capítulo 9, razão e proporção. Eu expliquei o que é razão, que é basicamente uma divisão. Eu expliquei o que é... Opa, mais gente aqui. Eu expliquei o que era uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Usei até o exemplo do açaí para poder explicar isso. Eu também falei com vocês sobre regra de 3 simples, trabalhei alguns exercícios, mas eu deixei para casa a maioria deles, certo? Então, vamos lá hoje. Eu tenho que fechar o capítulo 9 trabalhando regra de 3 composta. Eu vou explicar para vocês como que seria isso. Tem bastante exercício, porque eu não quero que ninguém fique com dúvida, porque regra de 3 composta é muito mais interpretação e leitura do que matemática. Quem erra regra de 3 composta não erra por conta da matemática, erra a interpretação. Tá? Então, tem aqui alguns exercícios e depois eu vou corrigindo os que eu passei da apostila de vocês. Tudo certo? Então, vamos lá. Eu vou primeiro aqui compartilhar minha tela. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, acredito que tá todo mundo... Deixa eu aceitar aqui. Tá todo mundo vendo o slide. Tá aí em cima, mesma capa, capítulo 9, só que agora vai ser a continuação disso daqui, certo? Deixa eu ver aqui se minha caneta tá escrevendo. Deixa eu ver. Não, mas eu não quero essa cor, não. Agora sim. Vamos lá? Galera, primeiro passo, eu vou iniciar a aula com um exercício só para poder relembrar regra de 3 simples. Então, de novo, eu tenho aqui, olha, uma regra de 3 simples, tá? Eu vou só fazer a primeira leitura e eu vou sair resolvendo. Eu não vou marcar tempinho para vocês aqui, não. Mas fiquem tranquilos que vai ter questão aqui para vocês sim. Primeira questão. Uma máquina varredeira, não sei o que é isso, ela limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Aí vem a pergunta, nessas mesmas condições, quanto tempo limpará uma área de 11.900? Basicamente, esse problema aqui é um problema que a gente chama de regra 3 simples, porque só tem duas grandezas, só tem duas informações aqui. A primeira informação é o seguinte, ó, é tudo sobre a máquina, tudo sobre a máquina. A informação de área que ela limpa e o tempo que ela leva. Tá? A questão fala, olha, para limpar 5.100 metros quadrados, ela leva 3 horas. E para limpar aquela areazinha ali? Um aluno que não sabe regra de 3, ele consegue fazer essa questão. Como é que ele poderia pensar? Ele poderia fazer uma análise. Se ela consegue limpar 5.100 metros quadrados em 3 horas, quanto que ela limpa por hora? Né? É só dividir, é só fazer uma razão. A gente aprendeu razão na aula passada. Então, a pessoa poderia fazer o seguinte, ó. Pô, vou pegar 5.100 metros quadrados e eu vou dividir por 3 horas. Eu vou descobrir essa razão aqui. Né? Esquece o zero. 51 dividido para 3, isso daqui vai dar 17, se eu não me engano. Com 2 zeros, 1.700. Então, isso aqui é como se fosse a velocidade que essa máquina trabalha. Ela consegue limpar 1.700 metros quadrados por hora. É como se fosse a velocidade dela. É o quanto que ela consegue limpar por hora. Aí, aquela área é de 11.900. Pô, se a cada hora que passa eu consigo limpar 1.700, para limpar 11.900 é só fazer uma outra divisão aqui, ó. É só fazer 11.900 dividido para 1.700. Concordam com isso daqui? A resposta vai ser o resultado. É saber quantas horas ela vai levar. Cada hora que passa, ela limpa 1.700. Então, para limpar 11.000 e pouco, eu vou precisar de quanto? Então, olhem aqui. Dá para cortar de cara 2 zeros com 2 zeros. Aí é só fazer essa pequena divisãozinha aqui. Essa divisão aqui, olha, eu já sei qual é a resposta dela. A resposta dela é 7, tá?
isso aqui vai dar 7. Porque 17 vezes 7 vai dar 119. Se você faz a multiplicação, só pensa, 17 é 10 mais 7. Né? Então, 10 vezes o 7 é 70 e 7 vezes o 7 é 49. 70 com 49 vai dar o 119. Então, vai dar aqui a minha resposta aqui, olha, 7 horas para poder limpar isso daqui. Então, já sei qual é a resposta letra A. Eu fiz uma análise, mas a regra de 3 é uma ferramenta. Eu consigo armar essa conta e resolver por regra de 3. Se eu for armar a conta, eu não preciso pensar em nada do que está aqui, tá? Eu faço a conta meio que no automático. Então, vamos resolver a conta agora usando regrinha de 3. Eu vou mudar a cor da caneta, regrinha de 3. Regra de 3 é um comparativo entre duas grandezas. Então, nesse caso, eu vou comparar metro quadrado com hora. É só um comparativo. Então, olha para cá. A máquina, ela limpa 5.100 metros quadrados em 3 horas. Então, ela vai limpar 11.900 metros quadrados em X. Viu? Regra de 3 está feita, está armadinha, tá? Antes de começar, essa regra de 3 é uma regra de 3 direta ou inversamente proporcional? Pensa, se o meu terreno for maior, eu vou levar mais horas ou menos horas? Mais, não é? Terreno maior, eu levo mais horas. Então é direto, eu não preciso inverter ninguém. Eu posso de cara, ó, cortar aqui 2 zeros com 2 zeros e eu multiplico cruzado isso daqui, certo? Então, vamos lá, multiplicando cruzado e colocando aqui a minha resposta. Deixa eu ver aqui, ó. 51 vezes x vai dar 51x. Igual a 119 vezes 3. Isso aqui vai dar 350, deixa eu ver, 57. Se eu não fiz conta errada. Então, olha, o x vai ser 357 dividido para 51, tá? Dá para simplificar, mas a resposta aqui vai ser 7, direto. Então, olha, já encontrei aqui a minha resposta só resolvendo uma regra de 3. Então, qual é a chave da regra de 3? É saber comparar as duas grandezas. Se eu souber comparar, acho que não vai ter nada que eu não consiga resolver aqui. Tá legal? Então, vamos lá? Eu vou aqui avançar agora. E agora eu vou começar a comentar o que seria regra de 3 composta. Regra de 3 composta é quando eu tenho mais do que duas grandezas. Naquela questão anterior, só tinha duas grandezas, que é metro quadrado e hora. Comparei uma com a outra e resolvi. Quando tem mais de duas grandezas, aí a gente chama de regra de 3 composta. E como é que eu faço? É igual, só que a análise vai ser uma análise para cada uma das partes. Tá legal? Então, eu vou aqui pegar exercícios de regra de 3 composta. Eu vou resolver o primeiro sozinho aqui, explicando a vocês, e depois eu deixo questões para que vocês possam fazer. Essa questão 2, eu vou resolver ela de duas formas, tá? Já estou avisando isso. Eu vou pegar essa questão, vou resolver, e depois eu passo para outro slide, que vai ter de novo a mesma questão. Aí eu explico para vocês como é que se resolve usando a ferramenta de regra de 3 composta, tá? Então, vamos resolver isso aqui de duas maneiras, porque a primeira é um pensamento que todo mundo aqui pode ter na hora de analisar uma conta. Ó, questãozinha 2. Trabalhando 12 horas por dia durante 14 dias, João recebeu 2.520, né? É o trabalho dele. Ele trabalhou 12 horas por dia, é uma carga horária diária puxada até. Ele trabalhou 14 dias direto e recebeu 2.520. Aí vem a pergunta, e se ele trabalhasse 10 horas por dia, diminui um pouquinho? Ele tinha que trabalhar quantos dias para ganhar 2.700? Ó pra cá. Esse pensamento aqui, eu posso usar ele sempre. Quantas grandezas eu tenho aqui na minha conta? Eu tenho grandeza, grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, não é isso? Eu tenho aqui de grandeza o seguinte, ó. Eu tenho aqui de grandeza quantidade de horas por dia que o João trabalha, a quantidade de dias que o João trabalha e o salário que ele recebe por isso. Olha o pensamento que eu posso ter. Cara, o João trabalha 12 horas por dia durante 14 dias para ganhar aquele valorzinho ali.
Quanto que ele ganha por hora? Quanto que ele ganha por hora? Qual é o valor que ele ganha por hora? Vamos descobrir isso daqui? Eu vou descobrir junto com vocês. Primeiro, para ganhar 2.520, ele tem que trabalhar 14 dias seguidos. Então eu vou dividir por 14 para descobrir quanto que ele ganhava por dia. Então, de cara, eu vou pegar aqui, olha, o 2.520, que é o salário dele, e eu vou dividir por 14, tá? Motivo, eu quero descobrir qual é a diária dele. Eu quero descobrir quanto que ele ganha por dia. Então, olha aqui, 25 para 14 dá 1 e sobra 11. Agora aqui, 112 para 14. Faço a menor ideia. Deixa eu roubar aqui rapidinho aqui. Dá 8 redondo. Dá 8. 8 vezes 14 é 112 certinho. Agora eu deixo 0 aqui. 0 para 14 dá 0. E fecha a minha conta. O que que significa esse valor aqui? O que que significa esse 180? O 180 significa simplesmente o que ele recebe por dia. Cada dia de trabalho ele recebe 180 reais, tá? Ele trabalha um dia inteiro e ganha 180. Só que para ganhar isso, ele tem que trabalhar 12 horas por dia, concorda comigo? Então agora eu vou descobrir quanto que ele ganha por hora, certo? Ele trabalha um dia inteiro, ganha 180. Só que para trabalhar o dia inteiro e ganhar 180, ele trabalha 12 horas. Então quanto que ele ganha por hora? Então eu vou fazer isso aqui, olha. Vou pegar o 180 e eu vou dividir para 12. 18 para 12 dá 1, sobra 6. 60 por 12 dá 5 e sobra 0. Tá vendo? Agora vamos lá. O que que significa aquele 15 ali? Aquele 15 significa, ó, esse 15zinho aqui. Significa o que ele ganha por hora. Concorda comigo? Então, cada hora que ele trabalha, ele ganha 15 reais, certo? Então, se por um acaso ele fosse trabalhar um dia e trabalhasse 4 horas só, ele ia ganhar 15, 30, 45, 60. Ele ia ganhar só 60 reais. Ele ganha por hora 15 reais. Agora, eu posso resolver minha conta, tá? Já sei quanto ele ganha por hora. Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. Qual é o salário que o João quer receber? O João quer receber 2.700. Deixa eu só aceitar aqui mais uma pessoa. O João quer receber 2.700. É o dinheiro que ele quer receber, 2.700. Mas para receber isso, ele vai trabalhar só 10 horas por dia. Então vamos lá. A primeira conta que eu vou fazer é o seguinte. Quantas horas o João precisa trabalhar para ganhar isso daqui? Eu sei que ele ganha 15 reais por hora. Então, para ganhar 2.700 reais, é muita hora, concorda? Então, eu vou pegar aqui, olha, 2.700 reais. E eu vou dividir por 15, para descobrir quantas horas ele precisa trabalhar aqui. Então, vamos lá. 27 para 15 dá 1 e me sobra 12, se eu não esqueci de nada. E agora aqui, olha, 120 para 15, isso daqui vai dar 8. Né? Aí aqui é 0 e fecha a minha conta aqui. Então, o que que significa aquele 180? Aquele 180, ele significa o seguinte, ó. Ele precisa trabalhar 180 horas para conseguir aquele dinheiro, tá? Eu vou apagar aquela linha ali que deu uma rabiscada. Então, o João, ele precisa, durante o mês, conseguir trabalhar 180 horas para ganhar o dinheiro que ele está pensando em ganhar, que é 2.700. Beleza? Já sei quantas horas ele tem que trabalhar. Agora, a pergunta não está pedindo hora. A pergunta é saber quantos dias isso leva. Bom, eu já sei que por dia ele vai trabalhar 10 horas, né? 10 horas por dia. Então, quantos dias ele precisa para conseguir juntar 180 horas? É só fazer agora uma única divisão e a conta termina. É só pegar agora, olha, 180 horas e dividir
por 10, porque 10 horas é o que ele trabalha por dia. Isso aqui vai dar 18. Então a minha resposta são 18 dias de trabalho. Com 18 dias de trabalho, trabalhando 10 horas por dia, ele vai trabalhar 180 horas. Como ele ganha R$ 15 por hora, 180 vezes 15 vai dar aquele dinheiro que é 2.700. Resolvi a questão só usando multiplicação e divisão. Só. Mas para poder conseguir fazer isso, eu tenho que ler a questão, analisar a questão e conseguir pensar isso aqui tudo. Tá? Só estou mostrando que dá para resolver só com operação básica, só com multiplicação e divisão. Mas aí que tá. A aula de hoje é sobre isso? Não. A aula sobre operações a gente já deu, né? É o capítulo 6, se eu não me engano. A aula de hoje é para ensinar como que funciona regra de 3 composta. Regra de 3 composta é uma estrutura que é sempre igual. Eu só preciso seguir 3 passos. Então eu vou mostrar para vocês quais são os 3 passos, tá? Então, ó, limpei a questãozinha aqui de novo. Primeiro passo, identificar quais são as grandezas. E nesse caso, eu já sei quais são as grandezas, né? Eu tenho a grandeza horas por dia, eu tenho a grandeza número de dias e eu tenho a grandeza salário. Então, eu vou escrever isso daqui. Olha pra cá. Horas por dia, número de dias, salário. Vai ser sempre assim. Você vai ler o enunciado, identificar quais são as grandezas e organizar. E agora, o que eu faço? Toda questão de regra de 3 composta, ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é de informação e a segunda etapa é de pergunta. Quais são aqui as minhas informações? Informação. Se o João trabalhar 12 horas por dia, durante 14 dias, ele recebe 2.520. Não tem nenhuma pergunta aqui, é só informação. Então, o que eu faço? Pego a informação e escrevo. Se o João trabalhar 12 horas por dia, durante 14 dias, ele vai receber 2.520. E agora vem a segunda parte, olha, tem um ponto final aqui, esse ponto final é o que separa a informação da pergunta. E agora eu vou fazer a segunda leitura. Se ele trabalhar 10 horas por dia, quantos dias ele precisa para receber 2.700? Então ele vai trabalhar 10 horas por dia, quantos dias ele vai conseguir juntar 2.700? Tá aí, ó, armei. Etapa número 1 concluída. É ler e anotar. Essa é disparado a etapa mais fácil. Não existe nenhuma etapa mais fácil do que essa, tá? Agora vem a segunda etapa, que é a mais difícil. Regra número 1 para a segunda etapa. A segunda etapa, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Ah, tá funcionando. A segunda etapa, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho que verificar quais grandezas são diretas e quais grandezas são inversas. Regra número 1. Não olha para os números. É muito comum um aluno olhar para cá e falar assim, opa, hora caiu, olha, era 12, virou 10, é inversa. Opa, salário aumentou, era 2.500, foi para 2.700, é direto. O número não tem nada a ver, tá? Para identificar se é direto ou se é inverso, eu tenho que fazer comparação. Eu tenho que comparar as grandezas. Então vamos lá, qual é o habitual que a gente ensina? É assim, ó, dos 3, hora, dia e salário. Quem é que tem a incógnita X? Dia. Então você coloca um símbolo em dia. A gente geralmente usa uma setinha, porque fica mais fácil de enxergar. Mas pode ser qualquer símbolo, tá? Agora, comparativo. Eu vou comparar dia com as duas grandezas. Eu vou comparar dia com hora e vou comparar dia com salário, tá? E como é que funciona a comparação? Você vai ter que fazer uma leitura e pensar no que vai acontecer. Olha pra cá. Compara dia com salário. Esquece hora. Compara dia com salário. Se você trabalhar mais dias, o teu salário vai ser maior ou menor? Maior, correto? Se eu trabalhar mais dias, eu recebo mais. Se eu trabalhar mais dias e receber menos, eu nem trabalho. Então, se eu trabalhar mais dias, eu recebo mais salário. Se eu trabalhar menos dias, ou seja, faltei um dia, eu recebo menos salário. Então, dia e salário são diretamente proporcionais. Aumentou um, aumenta o outro. Abaixou um, abaixa o outro. Então, como os dois são diretos, é só colocar um símbolo igualzinho. O mesmo símbolo que eu usei no dia,
eu também vou usar no salário. Agora eu vou comparar dia com hora. Vamos lá, comparação? Dia com hora. Pergunta, se eu tenho um trabalho para fazer, se eu trabalhar mais horas em cada dia, eu vou levar mais dias ou menos dias para concluir o serviço? Menos. Pensa um pouquinho. Imagina que eu sou um cara que trabalha 12 horas por dia. A lógica é que eu gaste poucos dias para resolver. Agora, se eu resolver trabalhar só 2 horas por dia, virei um preguiçoso, 2 horas. Então, pela lógica, eu vou levar mais dias para resolver. Então, se eu trabalhar pouca hora por dia, eu levo muitos dias. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu levo menos dias. Inversamente proporcional. Então, eu tenho que colocar aqui um símbolo diferente dos outros. Se está todo mundo para cima, aqui o símbolo vai ser para baixo. Certo? E agora, o que eu faço? Não dá para trabalhar assim. Todas as setinhas precisam ficar para a mesma posição. Ou tudo para cima, ou tudo para baixo. Como tem duas para cima e uma para baixo, essa que está para baixo, eu vou inverter ela. Eu vou jogar esse cara para cima aqui e eu vou jogar esse cara para baixo aqui. Certo? Aí como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A primeira fração vai ficar o 10 em cima e o 12 embaixo. A segunda fração já está pronta, né? Fica o 14 em cima e o x embaixo. E a terceira também está pronta, fica o 2.520 em cima e o 2.700 embaixo. Deixa eu apagar ali aquele rabisco que aconteceu. Deixa eu... Aqui é 14. Tá aqui, certo? E agora, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Eu vou já cortar isso aqui, ó. Dos três, quem é que tem o X? Esse. O cara que tem o X fica sozinho. Olha aqui. O cara que tem o X, ele fica sozinho. E quem é que não tem o X? Todo o restante. Quem não tem o X, vai pro outro lado. Então fica assim, olha. Tá vendo? É isso. Quem tem X fica sozinho, quem não tem vai pro outro lado. E agora eu resolvo essa conta. De cara, ó, já dá pra cortar um zerinho ali de novo. Dá pra cortar ali mais um zerinho. Por que dá pra cortar um zerinho ali? Porque, ó, dá pra cortar esse zerinho aqui, ó, com esse zerinho aqui. Fácil. Molinho, tá? Então, agora o que a gente faz? A gente agora organiza isso daqui. Vai ficar assim agora. O lado de cá já tá certinho já. 14 sobre x. E agora o lado de cá. 1 vezes 252 vai dar 252. E agora aqui embaixo, 12 vezes 27. 12 vezes 27 vai dar o seguinte, ó. Deixa eu roubar aqui. 12 vezes 27, 324. Então, ó, aqui vai dar 324. Tá aqui, bonitinho. O que eu posso fazer para tentar melhorar a minha conta? Para melhorar a minha conta, eu posso simplificar isso daqui. Se eu conseguir simplificar, a minha conta fica um pouquinho mais fácil. Então, olha, essa fraçãozinha aqui, eu vou dar uma simplificada nela, eu vou simplificar isso daqui por... eu vou simplificar por 18. Certo? Aí a minha conta vai ficar um pouquinho mais fácil para mim trabalhar, porque não vai ter números tão grandes. Então, ó, eu vou voltar para a cor vermelha. Aqui vai ficar 14 sobre x é igual a 252 dividido para 18. Isso aqui vai dar, olha, 14 em cima. E embaixo, 324 dividido para 18. Dá 18 aqui. Acabou a conta, pô. Eu igualei 14 com 14, então a conta acabou.
tá? Porque a conta acabou. Dá pra fazer um cortezinho aqui, ó. Dá pra cortar... Opa! Qual é que eu tô usando? Eu quero essa daqui. Dá pra cortar 14 com 14 e multiplicar cruzado. Aí a minha conta fica x vezes 1 é x, 18 vezes 1 é 18. Então, olha, cheguei aqui na solução, x é igual a 18. É a mesma solução que eu tinha encontrado aqui. Eu encontrei 18 dias. Tá vendo? A mesma eu encontrei aqui. Só que nesse caso, eu armei a minha continha de regra de 3 e fiz a análise de quem é direto e quem é inverso. Para falar a verdade, quando chegou nesse passo aqui, olha, quando chegou aqui nesse passo, eu até parei de pensar. Eu só coloquei os números, simplifiquei e multipliquei. Então, regra de 3 composta, ela serve para quando tem uma questão que tem mais de duas grandezas. 3, 4, 5, o valor que for. Tá certo? No Enem, isso aqui costuma cair muito? Cai com uma frequência. Porque como eu falei na última aula, a ideia de proporção ela é muito importante. Deixa eu ver. Por que eu simplifiquei por 18? Vamos lá, eu vou explicar aqui. Por que eu posso simplificar por quem eu quiser, tá? Desde que eu saiba que funciona. Olha pra cá. Aqui eu tinha 252 e aqui eu tinha 324. Por que eu escolhi o 18? Porque o número de cima, 252, ele é par. Então eu poderia simplificar por 2, né? Eu posso simplificar por 2, porque ele é par. Vai dar 126. O 324 eu também posso dividir por 2, porque ele é par. Vai dar 162, se eu não me engano. Eu poderia dividir por 2, em cima e embaixo, tá? Só que aí que tá. Se eu fosse fazer isso, eu ia dividir por 2, aí depois eu ia dividir por 3, e eu ia simplificar até ele ficar pequenininho. E eu tô sem espaço aqui para poder fazer isso. Por que eu usei o 18 direto? Primeiro, eu sabia que esse cara aqui, o 252 e o 324, eu sabia que eles eram divisíveis por 2, porque eles são pares. Então, eu já sabia que era divisível por 2. Ó, coloquei aqui em cima. Agora vamos lá. Eu também sei que eles são divisíveis por 9. Porque para descobrir se um número é divisível por 9, tem um truque, né? Eu somo os algarismos e vejo se a soma do algarismo é divisível por 9 ou não. Então olha para cá. 252. Se você somar 2 mais 5 mais 2, dá 9. Divisível por 9. E o 324. Se tu pegar 3 mais 2 mais 4, dá 9. Então eu sabia que o número de cima e o número de baixo era divisível por 9. Então eles eram divisíveis por 2 e eram divisíveis por 9. E 2 vezes 9 é igual a 18. Tá? Então por isso que eu simplifiquei por 18. Mas caso alguém tenha ficado com dúvida, olha pra cá. A última coisa que eu quero aqui é alguém com dúvida aqui na aula. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a divisão uma de cada vez, sem fazer direto. Olha aqui todo mundo. Ó, 14 sobre x, eu vou escrever aqui. 14 sobre x. Igual a, olha, eu cortei o zerinho aqui, aí ficou o 1 vezes 252. Ficou aqui, ó. O 1 vezes 252, que vai dar 252. E aqui embaixo é 12 vezes 27, que vai dar 324. Digamos que eu não consiga enxergar que dá para dividir por 18. Eu não sei isso. Digamos que eu não saiba. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplificar aos pouquinhos. Eu vou simplificar isso aqui, olha, por 2. Né? Eu sei que dá para dividir por 2. Então, olha, se eu simplificar por 2, vai ficar quanto? Em cima por 2, vai dar 126. E embaixo por 2, 162. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu posso sair simplificando esses números. Opa, eu vou simplificar por 2 de novo. Eu vou simplificar por 2 mais uma vez. Se eu simplificar por 2, isso aqui vai dar quanto?
em cima por 2 vai dar 63. E embaixo por 2 vai dar 81. Agora eu vou simplificar por 3, porque por 2 não dá mais, né? Então, olha, eu vou dividir isso aqui por 3. Então, olha, dividindo por 3. 63 para 3 dá 21. E 81 para 3 dá 27. Então, depois de fazer toda essa simplificação, quem é que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. 14 sobre x é igual a 21 sobre 27. Tá vendo? Dá para continuar simplificando. Vocês poderiam simplificar por 3 de novo. Porque se eu faço por 3 de novo, o 21 para 3 dá 7 e o 27 para 3 dá 9. Vocês podem simplificar enquanto dá para simplificar. Porque aí o número encolhe, fica mais fácil fazer a conta. Tu pode sair simplificando. Até você ver que, não, a partir daqui eu já consigo fazer, tá? Então, olha, sobrou isso daí. Eu vou parar de simplificar e eu vou agora multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado. Vai ficar o seguinte, ó. X vezes 21 é 21x. 14 vezes 27. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver aqui. 14 vezes 27. 378. Acabou. X é igual a 378 dividido para 21. Pode dividir isso aqui, a resposta vai dar 18. A maneira que você simplifica não é importante, tá? O importante é você simplificar enquanto der para dividir, tanto em cima quanto embaixo. Ah, professor, eu fiz por 2, por 2, por 3 e por 3 de novo. Ótimo. Eu fiz só por 2 e por 3. Ótimo. Você vai simplificando a tua conta para ela ficar cada vez mais fácil de fazer, tá? Porque trabalhar com número grande é muito ruim. Eu não quero trabalhar com número grande. E eu nem aconselho vocês a trabalharem com número grande. Tá legal? Deixa eu ver aqui se tem alguém ainda com alguma dúvida. Se tiver dúvida, eu explico mais. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Sim, sim, a aula tá gravada. A aula tá gravada e... Quer dizer, eu tô gravando ela agora, tá sendo gravada. E o link vai ficar no Classroom de vocês na parte de matemática, né? Vai estar lá matemática, vai estar junto com os materiais que eu já enviei. A aula da semana passada já tá lá e o arquivo em PDF também, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se os cálculos são obrigatórios no Enem? Não, não são. É só marcar uma letra. A letra correta que é o importante. Se você pegar o número, testar e bater, funciona também, tá? Os cálculos servem mais para te dar confiança. E eu já vou deixar bem sincero. Quando você treina muito exercício e faz muita questão, os cálculos ficam naturais. Você consegue fazer os cálculos com mais velocidade. Por quê? Porque você está mais habituado com eles. Eu vou contar aqui uma coisinha para vocês. Quer ver? Eu vou até cancelar aqui. Só para vocês me verem aqui de novo, tá? Há um tempo atrás, eu fui no mercado, fui comprar alguma coisa. Se eu não me engano, me pediram para comprar cigarro. E cada maço de cigarro, na época, não faço a menor ideia mais quanto que é. Não sei o preço disso aqui hoje. Na época, acho que cada maço de cigarro era R$2,30. Pra tu ver o tempo que faz isso. E um pacote vinha 10. Eu cheguei lá com dinheiro, eu falei, eu vou comprar 10. E tinha um garoto lá no mercado, que estava no caixa. E ele tinha uma calculadora do tamanho da cabeça dele. Era 10 maços de cigarro, R$2,30. O garoto, ele pegou a calculadora e com a mão, ele foi assim, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30. Aí ele olhou pra mim, dá R$23. Falei, pô, não diga. Peguei o dinheiro e dei pro garoto. Ele usou a calculadora da maneira mais complicada possível. Provavelmente, ele estava acostumado a fazer conta só de soma. Se ele pegasse a calculadora e fazia 2,30 vezes 10, estava resolvido. E a gente, agora com o celular, que todo celular tem calculadora, a gente está sempre com uma calculadora na mão. E isso faz com que a gente perca o hábito de fazer conta. Então tem gente que vai fazer uma divisão e a divisão dá errado.
O cara vai dividir e esquece um zero e erra a conta. Então, quando a gente faz exercício e se acostuma com eles, a gente fica mais ágil. Então, as continhas é só para poder dar uma agilizada e quando chegar na prova, vocês conseguirem fazer sem errar nenhuma conta. Tá legal? Então, por isso que tem que trabalhar exercício. Então, aproveitem a quarentena e usem matemática para se divertir, porque matemática é divertido, e aproveita também para treinar essa parte de exercício, porque ganhar habilidade com cálculo não é só para matemática, é para física também, é para química também. Principalmente física e química, que a maioria dos cálculos é operação matemática, multiplicação e divisão, tá? Mas a ideia é basicamente essa. Tá aí, encontrei, simplifiquei por 2, por 2, por 2, por 3 e consegui fazer a conta. A simplificação que vocês fizerem vai dar certo do mesmo jeito, tá legal? Então, galera, eu vou voltar aqui pro compartilhamento. Opa! Compartilhei o errado com você. E agora eu perdi o certo. Ah, tá aqui. Pô. Vamos lá? Tem agora uma questão 3. Eu quero que vocês tentem fazer a questão 3 da maneira que vocês acharem que funciona. Tá legal? Da maneira que vocês acharem que funciona, tentem fazer a 3. Eu vou marcar aqui um tempinho no relógio e podem tentar fazer. Tá legal? É com vocês agora. Tempo encerrado. Vamos resolver agora a questão e vamos ver quanto vai dar isso daqui, tá legal? Essa primeira questão aqui, ela é claramente regra de 3 composta, porque nela eu consigo enxergar mais do que 2 grandezas. Tá falando quantas gotas eu desperdiço, por quantos dias eu desperdiço e quantos litros eu desperdiço, tá? Essa questão aqui não é uma questão desafiadora, é uma questão que ela é bem tranquila de se fazer. Então, vamos olhar. Primeira coisa aqui. Eu poderia fazer da seguinte maneira. Ó, uma torneira com vazamento de 15 gotas por minuto desperdiça em 30 dias 100 litros d'água. Tá? Aí vem a pergunta, essa mesma torneira, se ela desperdiçasse 45 gotas por minuto durante 20 dias, quantos litros de água eu vou desperdiçar? Lembra aquela primeira que eu fiz? Que eu descobri quanto que o João ganhava por dia e depois quanto que o João ganhava por hora? Aqui dá para fazer igual, só que não vai ser tão eficiente assim. Sabe por quê? Porque é 20 gotas por minuto. Caraca, um dia tem quantos minutos, cara? Um dia tem 24 vezes 60 minutos. É muito grande. Então o número aqui daria muito grande. Então eu vou evitar fazer essa conta porque ela ficaria uma conta exaustiva. Entende? Por isso que entender algumas regras é importante, porque eu consigo ganhar agilidade. Então, vamos resolver aqui o número 3 e olhem com calma aqui todo mundo. Uma torneira com vazamento de 20 gotas em 30 dias, 100 litros. Qual é a primeira etapa? Identificar as grandezas. Já que eu já identifiquei, eu vou colocar aqui. Grandeza é gota, dia e litro. Certo? E agora, o que a gente faz? Preenche. Como eu falei com vocês, regra de 3, ela é sempre da mesma forma. Eu tenho primeiro as informações e depois a pergunta. Olha aqui o ponto final aqui separando, ó. Olha aqui o ponto final separando. Então vamos lá, informação. Uma torneira vazando 20 gotas por minuto, durante 30 dias, vai vazar 100 litros. Agora vem a pergunta, a mesma torneira, mas agora 45 gotas por minuto durante 20 dias. Quantos litros? X. Tá? Então vamos lá. Qual é o próximo passo agora? O primeiro já foi bem fácil. O próximo passo é fazer a comparação. Então como que eu faço comparação? É lendo com calma. Dos 3, aonde que está o X? No litro.
Então, no litro, eu coloco um símbolo. Tá? Tá aqui meu símbolo. E agora eu vou comparar litro com o restante. Quer ver? Vamos comparar. Vamos comparar litro com dia. Esquece gota, litro com dia. Se essa torneira ficar aberta mais dias, ela vai desperdiçar mais litros ou menos litros? Né? Mais. Quanto mais dias a torneira ficar aberta, mais litros eu desperdiço. Então é direto. E agora esquece dia, olha para a gota. Se essa torneira estiver vazando mais gotas por minuto, ela vai desperdiçar mais litros ou menos litros? Mais também. Quanto mais gotas ela desperdiça, mais litros ela desperdiça. Então aqui, olha, vai ser também... Tá aqui, ó, direto. Todo mundo é direto, não precisa inverter nada. Eu já poupei uma etapa aqui. E agora vem a segunda parte. Dos 3, quem é que tem o X? Litro. Então quem tem X fica sozinho. E quem é que não tem o X? O restante. Vem pra cá, ó. 20 sobre 45 vezes 30 sobre 20. De cara... Ai, quando isso acontece aqui, cara, dá até uma satisfação, né? É só você fazer um corte aqui, olha. Corta o 20 com o 20 aqui. Cortei o 20 com o 20, a minha conta já fica bem mais simples. Então, ó, o que eu faço agora? Cortei, é só escrever quem é que sobrou. Do lado esquerdo sobrou o 100 sobre x e o lado direito sobrou 30 sobre 45. E agora, o que eu faço? Eu multiplico cruzado. Professor, pode simplificar? Pode, mas eu vou fazer agora aqui cruzado e vou fazer direto aqui, tá? Então, olha, multiplicando cruzado, isso aqui vai dar quanto? 30 vezes x vai ser 30x, igual a 100 vezes 45, que vai dar 4.500. Então, a minha conta vai ser 4.500 dividido para 30, certo? De cara, dá para fazer mais o quê? Dá para fazer mais um corte aqui, olha. Eu posso simplesmente cortar esse zero com esse aqui. E agora é só dividir 45 para 3 e eu repito o zero no final da minha conta. Então aqui, ó, 45 para 3 dá 15. E agora coloco o zerinho que está ali, 150, certo? Então, desperdiçará quantos litros d'água? Resposta, vai desperdiçar 150 litros de água, tá? Aí você vem para cá e marca a letra C de corona e tá feito a questão número 3, tá legal? E é só isso daqui. Eu faço a comparação, armo e a conta vai ficar bonitinho. Agora vamos lá. Vamos fazer agora uma pequena análise. Como é que de 30 dias caiu para 20 dias e o desperdício aumentou? Era 100 litros, agora é 150. É bem fácil. A goteira, ela mais do que dobrou. Ela só gotejava 20 gotas, cara. Agora é 45, ela mais do que dobrou. Então, se fosse só a gota de 100 litros, já ia pular para 200 e alguma coisa, sabe? Ia pular para 220. 225 ia pular. De 100 litros, ia pular para 225. Só que aí o que aconteceu? O número de dias diminuiu. De 30 caiu para 20. Então fez essa goteira cair também e ficou na faixa de 150, tá? O litro aumentou porque o número de dias que caiu foi menor do que o número de gotas que aumentou. Cara, a gota dobrou, cara. E o dia não caiu pela metade. Por isso que aumentou o desperdício. Certo? Vamos lá? Última de regra de 3 composta para poder começar a corrigir as questões da última aula, tá certo? Galera, mais um tempinho para vocês. Essa daí não vai dar tudo direto, vai ter algumas que são inversas, então façam a leitura com muita atenção e muita calma. Tempo marcado aqui, podem fazer. Tempo encerrado. Vamos lá? Vamos resolver isso aqui? Deixa eu ver se alguém
colocou algum palpite? Vamos ver aqui. Vamos corrigir a questão aqui agora. Tá onde meu slide? Tá aqui. Vamos lá, estou com ele aqui agora. Vamos fazer a leitura e vamos ver quantas grandezas tem aqui. Se eu não me engano, tem mais de 3, né? Deixa eu ver. 25 operários, trabalham 9 horas por dia, gastam 20 dias para fazer um muro de 500 metros. Perfeito. Tem 4 grandezas. Tem a grandeza que é a quantidade de operários. Tem a grandeza que é quantas horas que eles trabalham, quantos dias eles trabalham e qual é o tamanho do muro. E aqui está o ponto final. Qual é o primeiro passo? Escrever as grandezas. Então aqui eu tenho operário, eu tenho horas, eu tenho dia e eu tenho muro. Só isso, correto? E agora, o que eu faço? Preencho com os valores que a questão me deu. Então aqui, olha, preenchendo com os valores que eu recebi, eu vou ter o seguinte, ó. 25 operários, trabalhando 9 horas por dia, durante 20 dias, consegue fazer um muro de 500 metros. Cara, calma aí. 25 maluco. 20 dias de trabalho. Faz um muro de 500 metros, cara. Cara, isso aqui é obra da prefeitura. Não é possível, cara. Tá muito estranho isso aqui. Que muro é esse, meu irmão? Ok, vamos aceitar. Vamos fazer o restante aqui. Para construir um muro do mesmo tipo, ou seja, com o mesmo superfaturamento, mas agora com 800 metros, aí você coloca aqui embaixo, 800 metros. Uma turma de 20 operários, de mesma capacidade, trabalhando 12 horas por dia, vão levar quantos dias para fazer isso daqui? Entende? E agora vem a parte da comparação. Eu vou comparar agora as grandezas. Então, ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos comparar aqui. De cara, primeiro, dos 4, quem é que tem o X? Dia. Agora eu tenho que comparar o dia com todo o restante. Certo? Vamos lá. Esquece operário, esquece hora. Compara dia com muro. Esquece todo o restante. Compara dia com muro. Pergunta, se essa equipe trabalha mais dias, a lógica é que eles façam mais muro ou menos muro? Mais. Trabalhei mais dias, eu faço mais muro. Professor, mas quantas horas que vão trabalhar? Não interessa. Nessa comparação, pensa que operário é a mesma quantidade e hora é a mesma quantidade. Eu estou comparando dia com muro só. Então, se eu trabalhar mais dias, eu faço mais muro. Então, é diretamente aqui. Agora, vamos comparar dia com operário. Vamos pela lógica. Se eu tenho mais operários trabalhando, eu vou levar mais dias ou menos dias para fazer o serviço? Menos, né? O sentido é que se eu tenho mais operários, eu levo menos dias. Porque se eu contratar mais gente e levar mais dias, era melhor não contratar. Eu demito todo mundo. Então, eu contratei mais operários, é para levar menos dias. Se eu demitir operário, eu vou levar mais dias. Então, operário e dia é inverso. Então, o símbolo aqui tem que ser inverso, tá? Aí aqui, olha, eu vou botar o símbolo ao contrário. E agora, compara hora e dia. A gente já fez essa comparação na outra questão. Se eu trabalho mais horas, eu levo menos dias, né? Se eu trabalho menos horas, eu levo mais dias. Toda vez que vocês estiverem com dúvida na comparação, imaginem vocês na situação. Pensa, eu tenho um trabalho para a escola para fazer. É para entregar daqui a um mês. Se eu trabalhar 3 horas por dia escrevendo o trabalho, eu acabo, sei lá, em uma semana. Se eu trabalhar só 1 horinha por dia, eu vou levar mais semanas. 3, né? Mais ou menos. Se eu trabalhar 20 minutos por dia, não dá tempo. Vai chegar o dia e o que acontece? A gente vira uma madrugada para fazer um trabalho de um mês em uma noite, né? É o que a gente faz. Então, se eu trabalhar mais horas por dia, eu levo menos dias. Então aqui, olha, eu boto para baixo. E agora, o que a gente faz?
todas as setinhas têm que ficar para a mesma posição. Então, ou você coloca as duas que estão para baixo virado para cima, ou coloca as duas que estão para cima virado para baixo. Como eu já inverti duas vezes a que estava para baixo, aqui eu vou fazer o contrário, mas dando o mesmo, tá? Aqui, olha, eu vou inverter esse e esse aqui. O importante é que todas as setas fiquem para a mesma posição, ou tudo para baixo ou tudo para cima. Então, vamos agora escrever isso daqui. Eu vou pegar aqui a cor que eu estava usando. O primeiro aqui, ó, vai dar 25 sobre 20. O segundo vai dar 9 sobre 12. O terceiro eu inverti, né? Vai dar x sobre 20. E o quarto eu também inverti. Vai dar 800 sobre 500. Professor, eu posso simplificar aqui as frações? Olha aqui, 25 sobre 20, pode simplificar? Pode. 9 por 12, pode simplificar? Pode. 800 por 500, pode simplificar? Pode. Isso ajuda a tua conta. Mas eu vou simplificar na hora de armar ali, tá? Então, olha aqui todo mundo. Dos 4, quem é que tem um x? X sobre 20. E quem é que não tem x? O restante. 25 sobre 20, 9 sobre 12 e 800 por 500. Vamos lá agora? Vamos agora fazer aqui umas simplificações. De cara, a mais óbvia é essa. Pronto, cortei. Tá? Tem uma outra aqui, olha, que ela também é bem tranquila de fazer. Dá para você dividir o 9 e o 12 por 3. Divide por 3. Quanto que vale 9 dividido por 3? Vira um 3 aqui. E quanto que vale 12 dividido para 3? Dá 4. Tá vendo? Tu divide os dois. Aqui é a mesma coisa, olha. Divide para 5. 25 vai dar 5 e o 20 vai dar 4. Tá vendo? Então, ó, vamos lá. Já fiz algumas simplificações e agora eu volto para minha conta. Depois que eu fiz a simplificação, quem é que sobrou aqui? Do lado esquerdo continua o x sobre 20. Agora o lado direito. Na parte de cima sobrou 5, sobrou 3 e sobrou 8. Olha para cá. Sobrou 5, sobrou 3 e sobrou 8. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 8 vai dar 120. E agora o de baixo? O de baixo sobrou 4, sobrou outro 4 e sobrou 5. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 5 é 80. Certo? Dá para fazer mais um corte aqui e aí eu posso fazer a minha conta final. Dá para cortar esse 0 com esse 0. E agora, olha, multiplica cruzado, que a minha conta termina. Tá? Professor, eu não simplifiquei, eu consigo resolver a questão? Consegue, mas você vai usar um número maior, mas consegue. X vezes 8 dá 8x e 20 vezes 12 dá 240. X é igual a 240 dividido para 8, vai dar 30. Então a minha resposta são 30 dias. Aí eu venho aqui, olha, e marco 30 dias, tá? Então eu vou levar 30 dias para concluir essa obra. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma pergunta no chat. Ficou claro essa explicaçãozinha aqui? Se não ficou, avisa, que eu dou um jeito. Mas é basicamente isso, tá? Se alguém ficar muito perdido, uma sugestão que eu dou. Eu vou tentar colocar esse link hoje para vocês, mas como eu tenho que renderizar, eu não garanto que eu consigo deixar hoje, mas amanhã eu coloco, sem dúvida, tá? Aí amanhã vai estar esse link aqui online. Assiste de novo as explicações. Esse tempinho que eu deixo para vocês resolverem as questões, eu vou cortar do vídeo, o vídeo fica um pouco mais curto. Então não vai ser um vídeo de 1h30, vai ser mais ou menos um vídeo de 1 hora, tá legal? Aí vocês vão avançando as questões, olhem as questões, tenta refazer e olha a explicação de novo, tá legal? A ideia é que essa explicação, esse exercício, vire natural para vocês, tá? Mas se continuar com dúvida, me avisa na próxima aula, que eu dou um jeito, a gente resolve, tá? E agora, vamos fazer as questões da última que eu deixei. Eu pedi essas daqui, tá?
Com o tempo que eu tenho, eu acho que eu não consigo fazer todas, mas eu vou conseguir fazer pelo menos as primeiras aqui, tá? A ideia é que vocês tenham tentado fazer as questões. Eu quero conseguir fazer pelo menos 3 ou 4 aqui, no tempo de hoje, porque aí quem não fez vai ter uma explicação para conseguir fazer as outras. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira que eu vou fazer é a da página 28, questão 1 do Enem 2017. Eu tenho certeza que muita gente bateu o olho aqui e deve ter ficado meio preocupado com a questão, porque o texto dela é gigantesco e fala sobre kilobyte, megabyte e não sei o que lá. E o Enem, ele faz isso sempre. Deixa um texto enorme, um texto gigantesco, e esse texto, ele não é tão necessário. O que você precisa tirar aí? A questão, ela dá um monte de explicação teórica, para no final, ela dar um exemplo prático. Olha o exemplo. Cadê minha caneta? Aqui. Olha o exemplo. Um disco informado pelo fabricante. Isso aqui é um exemplo. Ele é de 80 gigas, só que para o usuário aparece 75. Cara, para quem usa computador, ou para quem usa pendrive, sabe do que isso aqui quer dizer, tá? Você vai na loja, compra um pendrive de 32 gigas. Quando você pluga no computador, não aparece 32, aparece 27 mais ou menos. Você compra um HD de 500 gigas. Quando você abre o computador, tá lá 488 mais ou menos. Cara, quando eu comprei o meu primeiro computador, eu achei que roubaram o meu HD. Sabe? Caraca, cadê? Cadê o arquivo? Acontece por conta disso. O computador lê binário e a gente lê decimal. Então tem essa perca. A gente enxerga com um número menor do que de fato é. O HD, ele é 80 gigas, mas a gente enxerga 75. Aí vem a pergunta: e se um disco está sendo vendido como sendo 500 gigas? Qual é o valor que vai estar sendo visto para o usuário? O HD está sendo vendido como 500. E para o usuário vai ser o quê? Tudo que está aqui em cima não serve de nada. Olha o que eu tenho que fazer. Isso aqui é uma questãozinha de regra de 3, aonde eu tenho gigabyte vendido e eu tenho gigabyte usuário. A questão, ela avisa, olha para cá, um HD sendo vendido como 80 gigas, o usuário ele enxerga 75. Então eu venho para cá e coloco, ó. Se eu vendi como 80 gigas, o usuário enxerga 75. Agora vem a pergunta: e se o HD foi vendido como 500, o usuário enxerga quanto? Se ele foi vendido como 500, o usuário enxerga X. Olha para cá, regrinha de 3. Só isso. Tudo que estava lá em cima eu não vou usar. A questão, ela tenta confundir pelo texto, mas o que eu preciso é só uma informaçãozinha. Tá aí, ó, corta 0 com 0 e multiplica cruzado. Só isso. E a conta termina. É uma regrinha de 3. Eu escolhi de propósito a questão porque é o tipo de questão que sempre causa espanto no aluno. Ele lê um texto gigantesco, só que ele não usa nada daquilo. Então, cruzado, 8 vezes x dá 8x. E agora, 50 vezes 75, não faço a menor ideia. Eu vou fazer a continha aqui. 50 vezes 75. 3.750. Então, olha. Então, agora a minha conta é só fazer a divisão. 3.750 para 8. Obviamente, eu não sei de cabeça, só que aqui eu vou fazer a divisão junto com vocês, tá? Eu não vou fazer a divisão aqui no cantinho, não. 3.750 dividido para 8. Vamos lá? 37 para 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Falta 5 para cá. E agora, 55 para 8 vai dar 8 vezes 7 é 56. Então é quase. Então é 6. 8 vezes 6 dá 48. Sobra 7 para cá. E agora vem o 70 para dividir para 8, né? Vai dar 8 de novo. 8 de novo, vai dar 8 aqui. 8 vezes 8 é 64, sobra 6 para cá. Eu não vou continuar a divisão, porque a questão, ela não tem ninguém com vírgula.
né? Então, quem é que eu encontrei? 468. Isso aqui é aproximadamente 468. É só voltar para cá, ó. Olha ele aqui, 468, letra A. Para quem tentou fazer em casa e ficou confuso com isso de 1 giga, kbyte e coisa e tal, pô, relaxa. E tá errado aqui o negócio, né? Isso aqui era para estar 2 elevado a 10, não é 2 vezes 10, tá? Isso aqui era para estar 2 elevado a 10 aqui, tá escrito errado. Mas na apostila de vocês está certinho, tá? Tá errado aqui. Antes de colocar esse PDF online, eu vou consertar isso aqui, tá? Não precisa ficar preocupado não, eu vou consertar isso daqui. Tá feito, acabou. Próxima, página 29, questão 3. Olha pra cá todo mundo. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho da planta é de 1 para 25. Aí vem a pergunta, então na área da figura, qual vai ser o valor em centímetro quadrado? Então vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer aqui uma ilustraçãozinha para vocês, para explicar o que está acontecendo. Existe aqui duas coisas. Tudo que fala sobre escala tem duas coisas. Tem o real e tem o desenho. Sempre tem o real e tem o desenho. Quando a escala fala que é de 1 para 25, a questão fala que é de 1 para 25, ela quer dizer que o desenho, que é o pequeno, ele vale 1, e o real, que é o grande, ele vale 25. Ou seja, o tamanho real é 25 vezes maior do que o meu desenho, tá? O meu desenho vale 1, o real é 25 vezes maior. Ou seja, o que significa? Se eu pego a planta e eu vejo que a planta, o tamanho lá da estátua é uma tampinha de caneta, quer dizer que a estátua de verdade serão 25 tampinhas de caneta, tá? Isso aqui eu expliquei no outro vídeo, mas agora vamos ver na prática. A questão fala que no tamanho real, o terreno é quadrado com 9 metros quadrados. Então o terreno é esse daqui, ó. É um terreno quadrado com 9 metros quadrados. Agora vem a pergunta. Se o quadrado tem 9 metros quadrados, quanto que vale o lado dele? Qual é o lado que eu multiplico e vai dar 9 metros quadrados? É 3, não é isso? Então aqui, olha, é 3 metros por 3 metros. 3 vezes 3, 9 metros quadrados. E agora eu vou fazer aqui o meu desenho. O meu desenho também é um quadradinho. Só que é um quadradinho 25 vezes menor, né, no caso. Então olha pra cá. O meu desenho, ele vai estar em centímetro. Olha pra cá, a questão ela pede em centímetro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar 3 metros em 300 centímetros. 3 metros em 300 centímetros. E aqui, olha, vai entrar um X que eu não conheço. Aqui vai entrar um X que eu não conheço. Eu vou fazer aqui uma continha de regra de 3, que vai ser assim, olha. O real vale 25 e o meu desenho vale 1. O meu real tem 300 centímetros e o meu desenho tem X. Tá vendo? É uma regrinha de 3, onde eu coloco o tamanho do meu desenho valendo 1, porque a escala aqui é 1, e o tamanho real com 25, porque na escala é 25. Aí o que tu faz? Multiplica cruzado e a conta termina. Aí você faz cruzado aqui, ó. Quando você faz essa conta cruzada, o que tu vai encontrar aqui? Tu vai encontrar 25 vezes x, que vai dar 25x, é igual a 300 vezes 1, que vai dar 300. Então, olha, para fechar minha conta aqui, x é igual a 300 dividido para 25. Quanto que vale 300 dividido para 25? Isso aqui vai dar 12. E é exatamente o que eu expliquei, cara. Se o quadrado real é 300 centímetros, o quadrado da plantinha é 25 vezes menor. Divide por 25 e acabou a conta.
Então, olha, o meu quadradinho aqui é um quadradinho que ele é 12 centímetros aqui, olha. 12, 12. Então, qual vai ser a minha área? A minha área, ela vai ser basicamente 12 vezes 12. 144 centímetros quadrados. E o gabarito é esse daqui, ó. Só isso. Simplesmente isso. Então, eu tenho o tamanho real, eu tenho a minha planta, eu posso dividir um pelo outro, que eu vou encontrar a minha solução, tá? É só isso daí e a questão termina. A próxima questão que eu vou trabalhar aqui, ela é muito tranquila, muito tranquila, muito tranquila mesmo. Essa daqui, eu acho que é o tipo de questão que, em geral, ninguém erra, né? Porque a questão ela fala o seguinte, ó. Duas amigas vão fazer um curso no exterior durante 60 dias. E elas vão usar a mesma marca de shampoo. Uma delas gasta um frasco. Opa, deixa eu ver aqui se é o chat. Ah, porque... Vamos lá. A questão fala que o tamanho da estátua é um quadrado de 9 metros quadrados. Então, o lado dele vale 3 metros por 3 metros, né? Porque 3 metros vezes 3 metros dá 9 metros quadrados. Mas a planta, ela está em centímetro, então eu não posso trabalhar com 3 metros. Eu transformei 3 metros em 300 centímetros. Só para isso. Aí eu fiz uma regrinha de 3. 300 centímetros corresponde a 25 na escala e o x corresponde a 1 na escala. Tá? É só por isso. Beleza, então tranquilo. Então, a gente volta aqui para essa questão. Eu vou fazer só mais duas, tá, galera? Aí eu encerro a minha aula aqui. Aí deve dar 1h30 certinha, porque eu iniciei um pouquinho depois. Eu iniciei mais ou menos umas 6h38. Eu não iniciei 6h30 certinho, tá? Então, vamos fazer mais duas e vamos sobrar 4 para que vocês possam fazer depois com calma em casa. Amanhã, sem dúvida, essa aula vai estar para vocês disponível. Então, vamos lá. Eu vou aqui refazer aqui a leitura, tá legal? A questão fala que vai ter um curso no exterior, duas amigas vão ir para esse curso e elas vão ficar lá durante 60 dias. A questão avisa que elas usam a mesma marca de shampoo. Uma delas, ela gasta um frasco de shampoo em 10 dias, enquanto a outra leva 20 dias. A pergunta é, se elas forem usar juntos, quantos frascos elas vão levar? Cara, nem de regra de 3 precisa, cara, porque eu posso fazer assim, olha, amiga 1. E aqui eu vou fazer amiga 2. Por que o bagulho fica riscando? Eu não faço a menor ideia. Mas tu rabisca, eu sou mais ruim que tu. A gente apaga. Vamos lá? Olha aqui. Não precisa de regra de 3. E essa questão do Enem. Do Enem. O passeio dura 60 dias, certo? A amiga 1, ela leva 10 dias com frasco de shampoo. Então, olha, ela com 10 dias vai usar um frasco. Aí com mais 10 dias, que vai dar 20, outro frasco, 30, 40, 50, 60. Ela vai usar 6 frascos. Opa! Escrevi errado o frasco aqui. Pronto, desculpem. Frasco. Entende qual é a ideia? A cada 10 dias ela usa um. Então, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60. São 6 frascos. Agora, a amiga 2, ela leva 20 dias com um. Então, olha pra cá. 20 dias, 40 dias, 60 dias. Ela vai usar 3 frascos. Então, o total é simplesmente 6 mais 3, que é igual a 9. Professor, por que essa questão está na apostila que fala sobre grandeza, razão e regra de 3? É porque a forma de se fazer é assim, cara, a regra de 3. Só que ele é tão simples que eu não preciso. Quer ver? Olha como é que faz aqui, olha, a amiga 1 com regra de 3. Vou pegar aqui uma terceira cor para não misturar. Então olha pra cá. A minha amiga 1, eu posso fazer assim, ó. Em 10 dias, ela usa um frasco.
Então, o passeio que dura 60 dias, ela vai usar X. Aí você faz essa conta aí, cara, é só isso, tá? Então, ó, dá para cortar 0 com 0, aí você faz cruzado isso daqui. Aí como é que fica a minha conta? A minha conta ela vai ficar assim, ó. 1 vezes x é x e 6 vezes 1 é 6. Tá vendo? Faz a mesma coisa para amiga 2 e acabou. É 6 frascos de uma, 3 frascos da outra, tu vai somar e vai dar 9 frascos. Ela é bem tranquila, bem fácil e caiu no Enem, tá? E agora vamos para a última, para poder fechar. Essa questão aqui, eu faço questão de fazer aqui com você nessa aula, porque é uma questão que é muito cara do Enem. No vídeo que eu gravei no Impacto, falando sobre porcentagem, eu fiz uma questão parecida e vocês vão entender, para quem assistiu a minha aula de porcentagem, vão lembrar. Olha para cá. Página 32, questão 20. 5 marcas de pão apresentam as seguintes concentrações de fibra, tá? Cara, eu fiz isso daqui com vocês, não fiz? Nossa, eu tenho quase certeza que eu fiz com vocês isso daqui. Não tenho certeza, mas não tem problema não, tá? Eu faço de novo. Porque se eu fiz essa questão, eu fiz naquela aula que foi o primeiro Meet com vocês, o primeiro. E aquele primeiro Meet, que foi só de revisão, eu não gravei. Eu não tenho aula gravada, então eu vou gravar essa daqui. Para quem tava lá, se foi a mesma questão, déjà vu. Para quem não tava, vamos lá? A questão fala o seguinte, olha, eu tenho 5 marcas de pão integral e essas marcas de pão têm as seguintes medidas de fibra, tá? A marca A, eu tenho 2 gramas de fibra, cadê? Cadê minha caneta? Aqui. 2 gramas de fibra em cada 50 gramas de pão. A marca B tem 5 gramas de fibra em cada 40 de pão. A marca C, 5 de fibra em cada 100 de pão. A D tem 6 gramas de fibra em cada 90 gramas de pão. E a E, 7 gramas de fibra em cada 70 gramas de pão. A questão quer saber qual é o mais fibroso, tá? Qual deles tem mais fibra? Eu quero fibra. Então, já que eu quero fibra, qual deles é o mais fibroso? Não precisa fazer a conta com todos. Vocês podem eliminar aqueles que são claramente piores. Quer ver? Compara aqui rapidinho comigo o pão... Cadê a minha caneta? Ah, tá aqui. O pão B com o pão C. Cara, o pão B e o pão C, os dois têm 5 gramas de fibra. Só que o pão C, para eu comer 5 gramas de fibra, eu tenho que comer 100 gramas de pão. Eu tenho que me empanzinar aqui. Eu vou comer 100 gramas de pão, cara, para conseguir 5 de fibra. E o pão B não. Com 40 gramas de pão, eu já consegui as minhas 5 gramas de fibra. Então, a marca B, ela tem muito mais fibra no pão. Porque se eu comesse as duas 100 gramas, teria mais fibra na B. Então você pode simplesmente eliminar a C. Não precisa fazer a C, tá? Não precisa. Bom, agora compara pra mim o A com o B. Cara, o A é uma porcaria. Por quê? O A, ele tem mais gramas do que o B e vem menos fibra. O A deve ser o pior pão que tem aqui. Cara, eu vou comer 50 gramas de pão, só vai ter 4 gramas de fibra. Desculpa, 50 gramas de pão, só vai ter 2 gramas de fibra. Pensa um pouquinho comigo. Se eu comesse o dobro dele, 100 gramas de pão, ia vir 4 fibras só, cara. Pouco, muito pouco. Então eu já cortei o C, já cortei o A, certo? E agora eu iria comparar com o restante aqui, tá? Olha, por favor, pra mim, o D com E. O D é muito pior do que o E. Por quê? Porque o D tem mais pão do que o E e vem menos fibra. O D, ele tem 90 gramas de pão, tem mais pão e vem menos fibra. Então o D não presta, eu já posso cortar ele também, tá? Então eu ficaria entre o B e o E, só isso, entre o B e o E. A minha conta seria entre o B e o E, tá? Então eu vou fazer aqui, olha. A, B, C, D,
e o E. Eu vou fazer o D e o E primeiro, tá? O B e o E primeiro. Mas no final das contas, eu vou corrigir os 5 para vocês entenderem. Eu só quero mostrar que eu não preciso fazer a conta com todos ao mesmo tempo. Eu consegui identificar que o A, o C e o D não prestam. Algum aluno pode falar, professor, mas se vir mais pão não é melhor? Não, tem que vir mais fibra. Tem que vir mais fibra. Ah, professor, eu prefiro comer mais pão. Me dá 200 gramas de pão que eu prefiro. Mas você pode comer 200 de todos eles, cara. A questão fala, se eu comesse 200 de todo mundo, qual é o que teria mais fibra? Entende? Então eu quero o que tem mais fibra e não o que tem mais pão. Então vamos lá. A marca B. A marca B, eu vou pegar 40 gramas de pão e eu vou dividir para 5, que é o que eu tenho de fibra. Ó, 40 gramas de pão dividido para 5, cara. Isso aqui vai dar 8. O que significa isso? Significa que eu tenho que comer 8 gramas de pão para conseguir uma de fibra. Agora vamos para o E. O E é 70 dividido para 7. Resposta, 10. O que isso significa? Que eu tenho que comer 10 gramas de pão para ter uma fibra. Então, o B é o melhor. Vamos ver agora o restante, para ver por que o restante não presta. O A, ele fala que é 50 para 2. Olha para cá quanto vai dar. 25. Olha que ridículo. Para conseguir 1 grama de fibra, eu tenho que comer 25 de pão. Caraca, isso aí é um pãozinho de padaria, cara. É muito pão para conseguir só 1 grama de fibra. O A é o pior deles. Vamos para o C agora. O C é 100 gramas de pão para 5 de fibra. Isso aqui vai dar 20. É ruim também, mas não é tão ruim quanto o A, tá? É muito alto. E agora vem a marca D. A marca D, eu tenho que pegar o que aqui? Eu tenho que pegar 90 dividido para 6. Isso aqui vai dar 15, se eu não me engano. Tá vendo? Então, das 5, qual é aquela que para conseguir 1 grama de fibra, eu vou ingerir menos pão? É o B. Então, a pior de todas é o A, aí depois vem o D, depois vem o C, depois vem o D, depois vem o E, e a melhor delas é a B, tá? É só isso daqui e acabou a nossa questãozinha, certo? Então, galera, resolvi 4 questões da apostila que eu estava devendo, 8 e 9 agora, né? Bateu com o tempo que começou a minha aula com vocês. Então, eu vou colocar online esse vídeo, vou colocar esses PDFs online, tá? E qualquer dúvida e vocês assistirem o vídeo de novo e mesmo assim sentir dificuldade, fala comigo no começo da aula da semana que vem, tá certo? Prazer estar aqui com vocês, a minha aula vai se encerrar aqui e, galera, até semana que vem, tá? Pô, cara, obrigado de verdade, tá? Tchau, gente.